A Toyota é a maior fabricante automobilística do mundo. Ela revolucionou o mercado. Com seu estilo de fabricação dando origem à terceira revolução industrial, a marca alcançou o topo. Mesmo com seu país destruído após a Segunda Guerra Mundial, ser a número 1 do mercado sempre foi o espírito da empresa. Mas hoje, ela vê a Tesla com esse posto. Ela que está muito à frente no mercado de carros elétricos. Mas a Toyota está a fim de retomar o seu lugar, fazendo a Tesla ficar preocupada com a ambição da gigante japonesa. E no vídeo de hoje, veremos o insano plano da Toyota para voltar ao topo. A gigante japonesa começou como uma empresa familiar. Sakichi Toyoda, um carpinteiro japonês, começou a produzir tiers automáticos, que além de terem uma qualidade incrível, eram mais baratos que os equipamentos utilizados na época. Em 1904, ocorreu a Guerra do Japão com a Rússia, que gerou um período de recessão, que quando superado, gerou um grande crescimento na demanda de algodão, aumentando a procura pelas máquinas de Toyota. Com a empresa crescendo, Sakichi viajou para os Estados Unidos e um novo produto revolucionário chamou a atenção dele, o automóvel. Quando voltou ao Japão, ele começou a elaborar um plano para mudar totalmente os rumos da companhia. Em 1929, a empresa vende suas patentes de tiers para uma empresa inglesa e começa a focar todos seus esforços em pesquisa e produção de motores de combustão a gasolina, mudando o nome para Toyota. Infelizmente, Sakichi faleceu 2 anos depois, deixando a seu filho encarregado de comandar a nova Toyota. E assim, ele o fez. Em 1937, a empresa produziu seu primeiro automóvel e assumiu a identidade de Toyota Motors Company. Mas alguns anos depois da criação do primeiro modelo da Toyota, o mundo viu a Segunda Guerra Mundial eclodir. Com um cenário como esse, a economia de diversos países, sejam eles envolvidos ou não em conflitos, é muito afetada. O Japão era uma das principais potências envolvidas na guerra, fazendo com que grande parte dos recursos fossem destinados a ela. No pós-guerra, quando a economia do Japão estava quebrada devido à derrota do país e seus aliados, a Toyota viu que os modelos de produção da época, especialmente o Fordismo, não poderiam ser colocados em prática devido à grande recessão econômica. O Fordismo é um sistema de produção em massa. É um sistema em que produz mesmo não tendo demanda. Antigamente as pessoas iam comprar carro e ele demorava para ser fabricado. Com o Fordismo, os carros já estavam fabricados assim que o cliente chegava na loja. O sistema contava com a esteira rolante, que levava o produto a ser trabalhado para o operário. Desse modo, o operário ficava parado em sua posição, esperando sua demanda. Com isso, os trabalhadores ficavam submissos a movimentos mecanizados e relativamente simples. Então era a esteira que controlava o tempo de produção da indústria, o que levou numa grande diminuição de tempo na fabricação. Ao padronizar o modelo e designar movimentos repetitivos, o modelo Fordista reduziu amplamente o tempo de produção de um automóvel. Na época, estima-se que antes da Ford, um veículo demorava em média 500 minutos para ficar pronto. Nas fábricas Fords, esse tempo caiu para 2 minutos. O Fordismo foi modelo por muito tempo, mas como comentamos, como veio a guerra, não poderia produzir mais em grande escala, já que o mundo estava em uma recessão econômica. Por isso, o pensamento da Toyota foi fabricar apenas o necessário, utilizando o menor número de recurso possível. Então surge o toyotismo. Algumas de suas características se diz respeito à estocagem de matéria-prima. Sendo um país dependente da importação de produtos primários destinado à indústria, a criação de grandes estoques se tornava onerosa para as fábricas japonesas. No toyotismo não existe estoques, nem matérias-primas, nem produtos finalizados. Adotou-se o sistema just-in-time, através do qual o ritmo produtivo, a importação e aquisição de matérias-primas e o processo de entrega ou abastecimento de mercado está ligado à demanda do consumidor, atendendo a prazos pré-estabelecidos. Com isso, tem-se um sistema de produção flexível. A flexibilização da produção se estende para etapas que vão além da montagem, caracterizando assim o processo de terceirização produtiva. Isso quer dizer que nem todos os processos são realizados no interior da mesma fábrica, havendo a difusão de produção pelo espaço geográfico e a criação de grandes cadeias produtivas. O uso intensivo de tecnologias e a mão de obra multitarefas são características do toyotismo. O trabalhador é flexível, o que significa que um trabalhador pode executar diferentes tarefas durante a produção. Com isso, o mesmo profissional pode atuar em qualquer etapa produtiva, e seu deslocamento para outra tarefa é determinado caso surja essa necessidade. Em união com esses pontos, estava o grande investimento em tecnologia de automação nas fábricas, o que ao longo dos anos serviu para diminuir cada vez mais o custo de produção. Com o grande investimento das empresas em tecnologias,
veio a terceira revolução industrial. Hoje a Toyota é a empresa mais endividada do mundo, com quase 200 bilhões de dólares de dívidas. Mas isso está longe de ser uma coisa ruim. Existem empresas que precisam pedir empréstimos com frequência para poder seguir com seus negócios. Esse é o caso sobretudo de empresas de capital intensivo, que precisa de grande volume de dinheiro para sua operação. Marcas de automóveis estão em constante inovação para fabricar motores melhores ou carros mais seguros. E não é segredo que a Toyota apoia uma transição mais lenta para carros elétricos. A montadora japonesa sustenta que a eletrificação não pode ser empurrada para os consumidores. A empresa está considerando reformular completamente sua estratégia de transição energética em meio à rápida mudança do mercado. A Toyota está considerando reformular completamente sua estratégia de carros elétricos, o que pode acarretar o cancelamento de alguns projetos atuais. Nesse caso, podemos citar o plano anunciado pela Toyota no final do ano passado, para colocar no mercado 30 novos veículos elétricos a bateria até 2030. A montadora japonesa já teria colocado na geladeira o projeto de 2 veículos elétricos, o SUV compacto Toyota Cruiser e o Crown. Além da apresentação de vários conceitos elétricos, a montadora também anunciou um mega investimento de 30 bilhões de dólares para a transição energética, de olho principalmente na evolução da Tesla, a referência no segmento. Um grupo de trabalho teria sido encarregado de traçar um novo plano para ser anunciado até o ano que vem. Ele consiste em melhorias na atual plataforma iTNGA. A TNGA diz respeito a uma filosofia de fabricação que visa melhorar drasticamente o desempenho do carro e destacar as características únicas de cada modelo, melhorando significativamente os componentes essenciais que fazem parte do veículo. Essa mudança representaria uma guinada no processo de transição energética da marca, que ainda apoia os veículos híbridos. Se por um lado essa reformulação de estratégia pode atrasar o lançamento de alguns carros elétricos, no longo prazo ela pode dar mais agilidade e flexibilidade à Toyota. A Toyota reconheceu que a Tesla estabeleceu um novo padrão em termos de produção de carros elétricos, principalmente no que se refere ao custo de produção. A percepção dos engenheiros da montadora japonesa é de que a empresa estaria perdendo a guerra de custo de produção de veículos. Além disso, a Toyota não apostava que a demanda por carros elétricos fosse decolar tão rápido. A arquitetura TNGA foi projetada para que os carros elétricos pudessem ser montados na mesma linha que os modelos de combustão e híbrido. Com isso em mente, a Toyota estipulou uma meta de 3,5 milhões de carros elétricos por ano até 2030, cerca de 1/3 total de seu volume. As vendas de carros elétricos têm crescido acima de todas as previsões, sendo que a estimativa agora é de que eles representem pelo menos a metade de todos os carros produzidos em 2030. Tudo isso é fruto de um investimento de 1,2 trilhão aplicado pelas montadoras para a transição energética. Atualmente a Toyota possui 2 modelos baseados na família de veículos elétricos, o BZ4X e o BZ3. Entre as opções da Toyota, existe a possibilidade de modernizar e flexibilizar a plataforma TNGA, ficando em último caso desenvolver uma nova arquitetura do zero. Essa segunda opção levaria mais ou menos 5 anos, o que poderia atrasar o cronograma de lançamento da marca. Será que a Toyota finalmente irá apontar para a direção dos carros elétricos? Isso só saberemos no futuro, mas a verdade é que a decisão que a Toyota tomar, ela estará um passo à frente, assim como foi em quase toda sua história. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva.